Olá, estamos no ar com mais um Justiça Gaúcha Reprises. Confira o que foi destaque no Poder Judiciário Gaúcho em 2018 no nosso programa. Novos integrantes da administração do Judiciário Estadual tomaram posse em sessão solene no Tribunal de Justiça no início do último ano. Comarcas do interior do estado e da região metropolitana de Porto Alegre receberam instalação de varas criminais, judiciais, cíveis, entre outras. Lei da escuta protegida passa a vigorar em todo o território nacional. Veja a partir de agora, nesta edição do Justiça Gaúcha Reprises, que está começando. No início do último ano, tomaram posse os desembargadores que compõem a administração do Poder Judiciário no biênio 2018-2019. A cerimônia contou com lotação máxima no plenário do Tribunal de Justiça. Familiares, amigos, autoridades e a imprensa acompanharam o ato. Prometo desempenhar com exatidão os deveres do cargo de presidente e o qual estou sendo dotado. Desembargador Duro, declaro Vossa Excelência empossado no cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Estado. O desembargador Carlos Eduardo Zietlow Duro assumiu o cargo máximo do Poder Judiciário Gaúcho. Natural de Montenegro e com 31 anos de carreira, o magistrado é o novo presidente do Tribunal de Justiça. Em seu discurso de posse, criticou a reforma previdenciária e afirmou que vai defender a autonomia e a independência do judiciário. A expressiva votação obtida na eleição para os cargos da administração concede ampla legitimidade para as mudanças que são necessárias ao aperfeiçoamento da instituição, com o objetivo de prestar uma jurisdição de qualidade à sociedade, que é a destinatária do nosso trabalho. É uma nova administração concedendo oportunidade para as novas lideranças de magistrados e servidores, pautando-se sempre pelos princípios da absoluta transparência, impessoalidade, legalidade, moralidade, celeridade e eficiência. A nova administração terá ainda como integrantes os desembargadores Maria Isabel de Azevedo Souza como primeira vice-presidente, Almir Porto da Rocha Filho como segundo vice-presidente, Túlio Martins, que é o terceiro vice-presidente, e Denise Oliveira César assume como corregedora-geral da Justiça. Com mais de 3,5 milhões de processos em tramitação, o Tribunal de Justiça Gaúcho atingiu em 2017 100% de eficiência no IPCJus, Índice de Produtividade da Justiça, um dos indicadores do Conselho Nacional de Justiça. Para manter o mesmo nível, o novo presidente empossado afirma que trabalhará em conjunto com servidores e magistrados. O Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, ao longo de sua história, sempre foi reconhecido por sua importância no cenário nacional, bem como por sua eficiência e qualidade de decisões. Nossos objetivos estão intimamente ligados ao empenho e à ação conjunta de todos, nossos qualificados magistrados e servidores, focados na excelência da jurisdição, que é a essência de nosso trabalho, justificativa de nossa prestação de serviço, e da existência do Poder Judiciário, solucionando e pacificando conflitos. A máxima avaliação recebida pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, nos últimos 9 anos, pelo IPCJus, Índice de Produtividade Comparada da Justiça, é uma prova disso. É o Tribunal Estadual mais eficiente do Brasil e recebeu pelo terceiro ano consecutivo o selo ouro do próprio servidor. E após a cerimônia de posse, o desembargador Carlos Eduardo Zietlow Duro concedeu uma entrevista coletiva. Nós te mostramos agora um resumo do que disse o presidente do Tribunal de Justiça Gaúcho. Não há regra de transição, então tem uma série de coisas que têm que ser aprimoradas. É um trabalho de acompanhamento efetivo no Legislativo. E no regime democrático, o Judiciário, toda vez que Estado, ele se manifesta. Mas antes, digamos assim, nós temos etapas. E a primeira etapa, no momento, é a etapa no Legislativo. Somente
se houver, digamos assim, a aprovação e transformação em norma, é que pode-se pensar em alguma coisa em sede do judiciário em si. Mas são etapas e elas não devem ser queimadas. Até porque faz parte do processo democrático. O próprio contato, o debate com o legislativo, não só com o Poder Judiciário, com todas as associações de classe, com todos os interessados, sindicatos, é um processo específico democrático que deve ser respeitado primeiramente. Precisa de, eventualmente, alguma reforma previdenciária? Sim, mas tem que ver seus termos, seus limites, resguardando sempre direitos. A atuação nossa aqui, nos limites da nossa competência, em conjunto com outros, por exemplo, tribunais, com o Conselho de Presidentes, vai ser, digamos assim, nessa defesa específica. Uma atuação, como eu falei, ela se trava na primeira hipótese no âmbito político. Qual é o âmbito político? Qual é a esfera? Qual é o campo que nós temos no momento para trabalhar? Legislativo. No momento o trabalho é esse. E o trabalho é aquele que todos nós sabemos. Contatos, assim, conversas, exposições técnicas, exposições que faz parte do processo legislativo. É isso que no momento pode ser feito. Nesta etapa, como eu falei, nesta etapa do legislativo. O trabalho que hoje é desenvolvido, ele vai continuar sendo desenvolvido da mesma forma. Existem treinamentos, existem rotinas, existem questões técnicas, a própria informática nossa, que é ainda o processo, digamos, eletrônico, ele não está ultimado, mas parcialmente no sistema atual, ele, digamos assim, ele abrange uma parcela de processos específicos. Em suma, é um trabalho, como eu disse ali no discurso, é um trabalho conjunto, e não existe êxito individual, o êxito é coletivo. É um trabalho conjunto de todas as esferas, a administrativa, a jurisdicional, o judiciário, para que a gente obtenha esse resultado deste ano, terceiro ano consecutivo do Selo Ouro, 9º ano consecutivo do IPCJus, e em suma, essa é a nossa meta e eventualmente, claro, sempre almejando em relação a outra premiação, uma outra premiação, quem sabe, que pelo que me recordo, o desembargador foi por pouco, não se atingiu o diamante, então sempre tentando o melhor. Isso a gente tem que fazer na nossa vida funcional, sempre com os meios existentes, racionalização, gerenciando recursos, material, de pessoal. É uma atividade longa, complexa, mas é o nosso trabalho, é a nossa missão e estamos prontos para isso. Todos que têm alguma necessidade socorrem o judiciário. O judiciário tem que estar pronto para atender a demanda. Essa é a meta principal. Isso é o que tem que ser observado. O Justiça Gaúcha Reprises vai agora para um breve intervalo. Em seguida estamos de volta. Até já. Perdeu dinheiro com os planos econômicos das décadas de 80 e 90 e tem ação judicial? Acesse o site www.pagamentodapoupança.com.br e dê fim ao seu processo de um jeito rápido e fácil. Quem tem direito? Pessoas que têm ações judiciais referentes aos planos econômicos das décadas de 1980 e 1990 e que já possuem ações judiciais referentes às diferenças dos expurgos inflacionários. No Rio Grande do Sul, 600 crianças e adolescentes estão prontinhas para serem adotadas. Filhos são gerados também com o coração. E laços familiares nascem da convivência, da dedicação e do amor verdadeiro. Se você pretende adotar, abre o teu coração e deixa o amor te surpreender. O Judiciário Gaúcho inaugurou, no último ano, diversas varas de execução criminal, judicial, civil da Fazenda Pública, além de relatoria de turmas recursais. Confira na reportagem. Agora, o Rio Grande do Sul conta com 5 varas de execução criminal regionais no interior do estado: Caxias do Sul, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Pelotas e Passo Fundo, que engloba as comarcas de Carazinho, Erechim, Espumoso, Getúlio Vargas, Lagoa Vermelha, Sarandi e Soledade.
E essa é uma conquista muito importante para Passo Fundo, que começou ainda quando ela foi elevada à entrância final e se complementa hoje com a instalação dessa VEC regional. Nós vamos ficar, quando todos os processos aportarem aqui, num número em torno de 4.000, 4.200, esse número é aproximado. Essas unidades especializadas devem trazer mais agilidade e eficiência aos processos. Essa é a meta do Judiciário. Além disso, a medida pode ajudar positivamente a área da segurança pública, com melhor fiscalização das casas prisionais, uniformidade das decisões e o desafogo das varas criminais. A Vara de Execução Criminal Regional da comarca de Santa Maria abrange Agudo, Caçapava do Sul, Cacequi, Jaguari, Júlio de Castilhos, São Cepé e São Vicente do Sul. As casas prisionais de todas essas cidades serão administradas pelo mesmo juiz. E a VEC regional vai concentrar em uma vara única todas as decisões referentes à região central do Estado, controlando então todas as penas privativas de liberdade, estabelecendo prazos únicos para concessão de benefícios, para concessão de remissões, para concessão de transferências entre as casas prisionais, além de ter toda a competência para a inspeção dessas casas e trabalhar para o bom funcionamento desse sistema de cumprimento de sentenças penais na região. Em Santa Cruz do Sul, a Vara de Execução Criminal Regional abrange Arroio do Meio, Cachoeiro do Sul, Candelária, Encantado, Encruzilhada do Sul, Lajeado, Rio Pardo, Sobradinho e Venâncio Aires. A vantagem principal é que as decisões todas vão ser concentradas num magistrado que vai jurisdicionar todos os processos dos presídios da região. São 10 presídios, abrangidos pela região, uniformizando os procedimentos e também dando mais celeridade aos pleitos encaminhados pelos presídios. Camaquã, Canguçu, Rio Grande e Jaguarão têm agora uma vara de execução criminal regional, onde irão tramitar mais de 4.000 processos. De acordo com a diretora do Foro da comarca, a VEC vai facilitar a gestão das vagas nos presídios. Serão aproximadamente 4.000 processos que vão compor essa vara. As políticas do Pacto de Pelotas pela Paz, um prédio foi doado pelo Estado, o outro está sendo doado pelo município, para que a gente coloque todos esses centros de reintegração do apenado. Você tem agora dentro do Poder Judiciário uma unidade especializada na execução da pena. E são duas frentes que devem ser observadas pela Vara de Execução Criminal. A frente do cumprimento da pena e a frente da ressocialização, porque o grande objetivo da pena é a ressocialização. Na cidade de Montenegro, o tráfico de drogas é o maior gerador de delitos. O Foro tem atualmente 12.649 processos ativos, contabilizando todas as áreas, conforme relatado pela diretora do Foro da comarca. A segunda vara criminal vai centralizar os processos envolvendo Lei Maria da Penha, Juizado Especial Criminal e casos de rito comum pares. Para a magistrada, será uma importante ferramenta para a prestação de serviço à comunidade. Ela vai ser responsável pelos processos do Maria da Penha, cuja política pública traz mais prioridade no atendimento dessas mulheres vítimas de violência doméstica. Por consequência, as crianças que estão envolvidas nela. No caso das varas regionais de execução criminal, o que levou a administração a dar prioridade para esse projeto foi o clamor social, a clara percepção por meio de indicadores de criminalidade, de pesquisas de opinião e de manifestações da população por meio de diversos meios de comunicação, inclusive jornais, televisão, da necessidade de um olhar específico sobre essa área. Se definiu desde que a nossa administração assumiu, sim, pela necessidade da própria sociedade em si em face da criminalidade existente. Então, uma destinação de recursos, tanto financeiro quanto em pessoal,
para atendimento dessa área, que é uma área sensível e merece uma pronta resposta por parte do Poder Público, no caso do Poder Judiciário, na prestação da jurisdição. Com um elevado ingresso de processos e grande demanda da comunidade, a nova vara de entrância inicial poderá oferecer mais celeridade aos processos. E agora nós passamos a ter uma estrutura cartorária maior. Nós passamos a ter um segundo cartório. Então a gente foi contemplado com mais 5 servidores. No prédio 1 do Foro Central de Porto Alegre foi instalada a 16ª Vara Criminal da comarca, que antes funcionava no Foro Regional do bairro Petrópolis. Mais uma etapa da centralização das varas criminais, que deve trazer maior segurança. Também confere facilidades também na apresentação e deslocamento de presos por parte da SUSEP. Isso gera uma menor frustração de audiências e uma maior economia também ao Estado. Também aqui tem mais meios de videoconferência, né, justamente para evitar o transporte desses presos, que além de trazer uma vulnerabilidade nesse transporte, né, evita também esses custos e também um maior atraso no trâmite dos processos. Todas virão para cá, existe um cronograma que vai ser observado, mediante essa migração das varas regionais todas para aqui o Foro Central, onde existe uma estrutura bem melhor para esse atendimento às varas e aos jurisdicionados em si. Para dar mais agilidade ao serviço prestado às partes dos processos, a instalação da 2ª Contadoria foi aprovada por unanimidade pelo Conselho da Magistratura, em processo relatado pela Corregedora-Geral da Justiça, desembargadora Denise Oliveira César. A proposta de criação da unidade foi encaminhada pelo diretor do Foro Central. De acordo com ele, só no ano passado, 137 mil processos tramitaram nas 2 contadorias. É um trabalho bastante grande, o número de precatórios é imenso e, afora isso, uma legislação recém-editada da possibilidade do credor do Estado poder compensar, né, o seu débito tributário com créditos oriundos de precatório. Houve uma necessidade de cálculos urgentes, porque a lei também estabelecia prazos para ingresso desses pedidos, né, de compensação, para que essa operação pudesse ser contabilizada pelo Estado. A instalação foi feita pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado. É mais um passo, um esforço da administração, dando meios melhores para esta prestação de jurisdição. Cada turma vai ter agora um relator a mais, ou seja, um juiz a mais para julgar. Atualmente, a demanda das 3 varas da Fazenda Pública é de 24.500 recursos, 3.400 julgamentos por mês, 380 feitos por relator. Com a instalação da 4ª relatoria, mais processos poderão ser julgados em menos tempo. É uma demanda que tem que ser atendida para bem atender a população, principalmente em face de alteração legislativa que houve com vigência a partir de 2016 do Juizado Especial da Fazenda com competência obrigatória. Isso fez com que vários processos que tramitavam na Justiça Comum fossem obrigatoriamente aqui para as turmas recursais e antes disso pelos juizados especiais, e esses recursos decorrentes disso têm que ser analisados e essas relatorias em questão vão propiciar melhores julgamentos, mais rápidos, mais eficientes, enfim, prestando a devida jurisdição ao cidadão que socorre do judiciário. Em 2017, foi sancionada a Lei 13.431, que rege a escuta especial de crianças e adolescentes que foram vítimas ou testemunhas de abuso e violência sexual. E em abril de 2018, essa lei passou a vigorar em todo o território nacional. Para proteger as vítimas e escutá-las de forma humanizada nas entrevistas, a rede de acolhimento precisa estar treinada corretamente. Nós fomos ouvir os responsáveis no Judiciário Gaúcho por promover a capacitação dos profissionais que atuam na coleta do depoimento especial. Marleci é a responsável pela qualificação dos servidores. Ela é uma das 5 formadoras em escuta protegida no país. Por meio de um termo de compromisso assinado entre o Judiciário Gaúcho e a Secretaria da Segurança Pública do Estado,
policiais civis passarão a receber oficialmente o treinamento, que terá vigência de 5 anos e não terá custo para as partes. Quando se fala em depoimento especial, as pessoas não se dão conta da necessidade de se ter conhecimento sobre o desenvolvimento infantil, sobre o funcionamento da memória, sobre a dinâmica do abuso sexual, a dinâmica das outras violências. Isso é importante para poder entender a criança ou adolescente quando ele está lá dando seu depoimento e que muitas vezes ele não é compreendido no seu silêncio, porque às vezes a criança não falou, as perguntas às vezes vêm em relação a ela, mas por que você não falou antes, né? Tem uma lógica porque ela não falou antes sobre a violência que ela sofreu. Ou ela foi ameaçada, ou ameaçou alguém da família dela, ela ficou com medo, ficou com vergonha e por isso ela se fechou em silêncio e não falou. Quem é capacitado para realizar o depoimento especial, aprende sobre todos esses conceitos. Ela destaca que a capacitação dos policiais civis é muito importante, sobretudo nas delegacias que não são especializadas e que não dispõem de salas especiais para os depoimentos. Maria trabalha como escrivã na Delegacia da Criança e do Adolescente de Porto Alegre. Ela já passou pela capacitação e conta que o que aprendeu pode ser aplicado em todos os atendimentos na sua rotina de trabalho. Depois dessa capacitação que eu fiz, eu tenho utilizado no cotidiano do meu cartório, não só quando eu faço o depoimento na sala especial, mas sim quando eu faço depoimentos no cartório em si, né? Sem toda a sala em si. No meu cartório, eu utilizo esse protocolo quando eu tenho vítimas. O DECA recebe pelo menos uma denúncia por dia. Em Porto Alegre, já há uma sala especial adequada para os depoimentos. As outras delegacias que não possuem a especialização encaminham os casos para lá. No interior do estado, alguns municípios já receberam capacitação e a intenção, de acordo com a delegada titular, é intensificar as qualificações. Essa capacitação relacionada ao depoimento especial ela é muito importante, não só pelo fato de ser uma capacitação, mas também pela aproximação da Polícia Civil com o Poder Judiciário. É muito importante essa aproximação a fim de que a gente possa trazer um resultado positivo no nosso trabalho, no nosso inquérito policial, com mais qualidade. A Lei da Escuta Protegida foi criada com base na metodologia do depoimento especial, desenvolvido pelo Judiciário Gaúcho, e entra em vigor neste mês, determinando, entre outras coisas, como devem ser ouvidas crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. A lei certamente trará uma contribuição nesse sentido de disseminar que criança ou adolescente vítima de qualquer tipo de violência, ela vai ser ouvida de forma protegida dentro do judiciário, no espaço de delegacia, porque essa é a lógica. Mas é importante que os profissionais que trabalham nessa escuta, não apenas o entrevistador forense, mas o magistrado, o delegado, o escrivão, ele saiba da importância dessa lei e realmente passe a adotá-la, né? Tem que se colocar no lugar dessa criança ou desse adolescente vítima, né? E pensar, bom, se eu fosse vítima numa situação dessa, como que eu queria ser escutado? De uma forma tradicional, como um adulto, ou de uma forma protegida, como diz a lei, como traz a metodologia do depoimento especial. Nosso programa faz agora mais um intervalo, em seguida voltamos. Seja um doador de órgãos, participe da campanha Doar é Legal. Para isso, acesse www.tjrs.jus.br. Clique no link da campanha e preencha o formulário virtual. Você pode emitir uma certidão sem validade jurídica para que seus familiares fiquem cientes da sua intenção de ser doador. Após a confirmação, a certidão será gerada. Um provimento da Corregedoria-Geral da Justiça do Rio Grande do Sul tornou possível o registro de filhos biológicos por pessoa transgênero diretamente nas certidões de pessoas naturais. A medida busca atender os direitos fundamentais de personalidade e as novas configurações familiares, além de orientar os registradores. Ágata nasceu com o sexo masculino e assim se autodenominava quando conheceu Chayenne, há 2 anos.
Depois de 4 meses de namoro, no entanto, ela decidiu que queria viver de acordo com o gênero que se identificava e, assim, assumiu ser uma mulher trans. É um processo de se conhecer, de buscar se conhecer, que eu consegui me expressar muito através do teatro, através da palhaçaria, da minha palhaça, que aos poucos eu fui me conhecendo melhor e tendo a coragem de me mostrar como eu queria. Ela fez a documentação social e passou a se chamar Ágata. O casal decidiu ter um bebê e assim nasceu Bento. Foi a melhor coisa do mundo, assim, porque é uma coisa muito boa tu pegar e ver o teu filho e daqui a pouco poder pegar ele no colo. Eu nunca tinha pegado uma criança no colo, então eu achei ele lindo, assim. A primeira coisa vem aquela preocupação, tipo, se tá tudo certinho, mas é incrível. Mas, ao tentar registrar Bento, enfrentaram dificuldades. Queriam que na parte da filiação da certidão de nascimento dele constasse 2 mães, mas não conseguiram. Como eu sabia que talvez pudesse dar algum problema, as questões de transição, de gênero, eu busquei fazer tudo antes, assim, poder trocar o meu nome, retificar o meu prenome e sexo na certidão. Para estar tudo certo quando o Bento nascesse, que eu não precisasse retificar no futuro a certidão de nascimento dele. Mas foi o que me deu mais problema. Pessoas chegavam lá e faziam super rápido a certidão e na hora que eu fui fazer, não conseguiram fazer. E a coisa foi demorando, a coisa foi começando a demorar e trazer prejuízos para a gente. Conseguiram me dar a opção de fazer o registro em nome social e aí foi o que a gente fez. Só que tinha passado os 15 primeiros dias, né? E por conta disso, o IP Saúde não conseguiu fazer a quebra de carência, né? Tu tem 15 dias para poder fazer a quebra de carência do plano. Como tinha passado, agora são 6 meses. Então eu só vou conseguir ter esse acesso quando ele tiver com 6 meses, porque demorou. Atualmente a certidão dele consta, né? Tá lá filiação, Chayane e Ágata, né? Mas para a gente conseguir fazer isso, ela teve que assinar um termo dizendo que abria mão de buscar a paternidade, né? E como se eu tivesse adotado o meu próprio filho. Então, por mais que no papel não tenha, nos livros do cartório consta uma história que não é verdadeira sobre o meu filho e que não é o que a gente quer. Não basta só estar no papel, eu não devia ter passado por isso, a Chayane não devia ter passado por isso. Então, a gente queria que as coisas tivessem sido diferentes. A nova determinação da Corregedoria Geral da Justiça Gaúcha foi comemorada por Ágata e sua parceira. Deu uma alegria, porque a gente passou por tanta coisa até agora, a gente passou por tantos constrangimentos em muitas instâncias e ver que pelo menos alguma coisa mudou. O fato ocorrido com Ágata e sua companheira mobilizaram o Judiciário Gaúcho a buscar uma solução que atendesse às necessidades das pessoas trans nestas situações. O novo provimento assinado pela Corregedora Geral da Justiça do Rio Grande do Sul torna possível constar na filiação das certidões de nascimento das crianças 2 pais ou 2 mães, bastando apenas que os progenitores apresentem a documentação com nome social. Ocorre que o servidor que exerce ali a atividade no registro civil, ele tem a obrigação de verificar a aparência de correção do assento. Ele precisa se certificar da existência da maternidade biológica para poder fazer o assento, porque se a maternidade biológica não é viável, é manifesto que estamos, ou indicia-se que estamos frente a uma adoção brasileira. Com este provimento isso ficou bastante claro, com isso não haverá nenhum impeditivo. O documento orienta os registradores civis, dando as diretrizes de como proceder na troca de nome e de gênero nos assentos de nascimento, prevendo a segurança da parentalidade. Que de repente outras famílias não vão passar por isso e que a gente vai conseguir ajeitar a nossa situação. Eu espero que a gente consiga fazer e que dê tudo certo. Dá um alívio, faz a gente ver que tudo valeu a pena.
Estamos encerrando mais um programa Justiça Gaúcha Reprises. Se você quiser entrar em contato com a gente, escreva para imprensa@tjrs.jus.br. E para assistir aos programas é só acessar www.tjrs.jus.br. As edições anteriores do Justiça Gaúcha ficam na aba de imprensa no link Justiça Gaúcha na TV. Semana que vem estamos de volta, eu espero por você. Até lá!